Primeiro amor, Igreja de Éfeso, leitura Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o seu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achastes mentirosos, sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O livro de Apocalipse, a revelação, em sua primeira carta, a primeira igreja, que são 7 castiçais, cada castiçal representando uma era, uma época de cada igreja, igrejas que realmente existiam na época de João. E foram dirigidas cartas ao anjo de cada igreja. O anjo aqui são os que lideram os presbíteros, os pastores da igreja. Jesus é aquele que passeia no meio do castiçal de ouro, ou seja, Jesus está acompanhando a história da sua igreja. Ele fala lá em Mateus capítulo de número 28, verso 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus acompanha pelos 7 Espíritos de Deus, que são os 7 olhos de Deus, que discorrem sobre a terra, a história da sua igreja. Éfeso vai ser a primeira era da igreja, predominantemente o período dos apóstolos. Por isso que fala alguns apóstolos aqui que foram achados mentirosos, mas também os apóstolos que trabalharam arduamente para divulgar, propagar o santo evangelho da verdade. Esta igreja teve um labor exemplar. Jesus elogia as primeiras obras, mas ela teve um problema. Ela esqueceu do primeiro amor, abandonou o primeiro amor e já não estava mais perfeita como era no começo. Jesus conclama a essa igreja de Éfeso, a igreja que tinha lá os seus grandes representantes, apóstolos, irmãos valorosos da fé, Filipe o evangelista, o diácono Estevão, o casal Priscila e Áquila, da igreja de Éfeso, pregadores, testemunhando a verdade, dando exemplo, uma igreja que tinha um grande amor, que tinha uma grande fé, que tinha obras de fé. Mas ela esqueceu o primeiro amor, abandonou as primeiras obras e Jesus vai chamar a atenção, dizendo que se ela não se arrepender, ele vai tirar o castiçal. O castiçal é que traz à luz a legitimidade do Espírito de Deus na pessoa. Então, quando a pessoa ela deixa o primeiro amor, abandona as primeiras obras e não mais pratica com aquele ardor do primeiro amor e já relaxadamente não está mais fazendo a obra de Deus, Jesus insta a pessoa a se arrepender, a refletir as suas primeiras obras e voltar a elas. Caso contrário, ele vai retirar o castiçal. Que história linda da igreja de Éfeso, mas que história triste o final dela. Foi tirado o castiçal porque abandonaram o primeiro amor, os apóstolos já haviam morrido e muitos caíram na frieza, na apostasia, e o castiçal foi tirado e dado àqueles que mantiveram a chama acesa. Havia também nesta igreja os nicolaítas. A palavra nicolaíta significa Nikos, dominador, laitas, dominador dos servos de Deus, do povo de Deus. Pessoas que queriam apenas ter domínio sobre as ovelhas,
falsos mestres, interesseiros que surgiram após a morte dos apóstolos, pregando heresias com o objetivo de atrair discípulos para poder explorar, ter poder, ter primazia. Nós vemos o caso da epístola 3 a João, que fala de um tal de Diótrefes, que queria ter a primazia no meio da igreja. Ele não somente não recebia os enviados irmãos dos apóstolos, como também expulsava da igreja aqueles que recebiam, querendo criar uma espécie de trono somente para si, e dali vai surgir a apostasia, o homem do pecado, o papado e outros tipos de nicolaísmo. Jesus repreende os nicolaítas e elogia a igreja de Éfeso porque ela era uma igreja que não aceitava os nicolaítas. No final desta carta, Jesus faz uma promessa: dar de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta árvore da vida é a vida eterna, a coroa da vida eterna. Possamos voltar sempre ao primeiro amor, estar renovado na fé, assim como o Senhor Jesus Cristo pede à igreja de Éfeso. Possamos viver o primeiro amor, trabalhar incansavelmente na obra do Senhor, porque grande e avultado galardão tem para aqueles que assim o fizerem. Vamos, neste momento, orarmos. Querido, Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Senhor, precisamos renovar cada dia a nossa fé. Renova a nossa fé, conceda-nos, ó Deus, as primeiras obras de amor, as primeiras obras da conversão, possamos estar revisionando a nossa vida, nos corrigindo a cada dia na tua presença. Que esta mensagem venha calar fundo no coração de cada um dos nossos irmãos que estão ouvindo e que possam trazer renovo, assim como tu, Senhor, através de teu Filho, traz renovação espiritual como as águas do Espírito de Deus em nossas vidas, como fonte de água viva, como cisterna de água viva. Que não venhamos deixar o Senhor, que é a fonte da água viva, por cisternas rotas que não têm água e que são secas, mas que possamos andar na tua presença. Senhor, toma nosso caminho e nos ajuda. Ajuda cada um dos irmãos, dando a todos sabedoria, força que vem de ti, inspiração e fé. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor esteja com cada um. Amém.